Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui, como já disse, um culto diferente, especial, e eu quero aqui fugir um pouquinho da regra no comentário bíblico que vamos fazer. O texto é do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, um texto que eu mesmo usei aqui nesse púlpito, num domingo pela manhã, bem recentemente, ao final do ano passado, pela sua característica tão análoga a isso que a igreja e nós mesmos estamos vivendo, especialmente nesses dias. Então, gostaria que você abrisse o texto aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 2, e em seguida eu vou fazer aqui alguns comentários a propósito e a respeito do que a igreja vive agora. Vou pedir que você, por gentileza, se coloque de pé para acompanhar esses versos aqui comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 2. O texto diz assim, aqui apenas para você compreender, Israel estava há uma boa temporada vergado sob o jugo dos filisteus, que os escravizavam e os haviam derrotado de maneira fragorosa. Então, haviam se passado vários anos, 20 anos, Israel retorna ao Senhor, e é o ponto em que nós começamos a leitura. Verso 2 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, depois de duas terríveis derrotas para os filisteus. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Esta é bendita, poderosa e inspirada palavra do Senhor. Que Ele assim nos visite, ilumine o nosso coração para entendermos nessa noite. Você pode se assentar. Como disse a vocês, esses dias são dias muito especiais. Nós estamos às vésperas de um grande evento. E se você pensou que eu me refiro à Copa do Mundo, você se enganou. Eu sei, Brasil estreia no dia 12, quinta-feira, e há manifestações contra a favor. Não sei qual é a sua posição,
nem de fato me importa muito nesse momento saber, mas o fato é que dia 12 haverá um evento inédito aqui no nosso país. Mas eu não me refiro a isso, me refiro ao fato de que a nossa igreja está em vias de celebrar 48 anos de abençoada existência. Eu não sei como é que você encara aniversários. Tem gente que gosta muito de celebrar aniversário. Até poderia fazer uma enquetezinha aqui rapidinha. Quem é que gosta de celebrar com festa seu aniversário? Quem é que gosta? Suponho que os que não levantaram as suas mãos não gostem de celebrar. Tem gente que evade-se da vida, se esconde, some, desliga o telefone, sossega o celular, para não ser encontrado nem via redes sociais no dia do seu aniversário. As formas de comemoração variam ao infinito, das comemorações mais simples, singelas, privativas, até as mais bizarras, do tipo do que eu li esses dias na coluna do Anselmo Góes no Globo. Paga-se ou pagam-se 65 mil reais, alguns pais de adolescentes, para nas festas de celebração do aniversário dos seus filhos, contarem com a namorada do Neymar, Bruna Marquezine. Eu nem já ia dizer uma coisa aqui, fica aí a sugestão, não fica a sugestão. Por módicos 65 mil reais, alguns arvoram-se numa louca, bizarra, nonsense de todo jeito, comemoração de aniversário. Nosso caso é bem diferente. Nós temos muitos especialíssimos motivos para celebrar com festa essa bendita, extraordinária passagem. E aqui nessa noite, nesses poucos minutos, espero que sejam poucos mesmo, prometo a vocês assim, eu quero passear rapidamente por uns marcos que justificam a celebração dos nossos 48 anos de vida abençoada e feliz aqui da história da Igreja Betânia. E a comparação tem tudo a ver com Ebenezer, esse lugar que no coraçãozinho de alguns, na cabeça, na exegese, na leitura bíblica, significa até aqui nos ajudou o Senhor. Não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa a pedra de ajuda. O que passou-se ali com Samuel e os israelitas naquela extraordinária vitória tem muito a ver com o que tem se passado ao longo dos anos com a vida e a experiência da nossa querida Igreja Betânia. Henrique, era para a gente desligar essa luz aqui um minutinho, aqui, sem ficar muito escuro, só para vocês compreenderem. Nossa Igreja Betânia começou na casa do presbítero Dr. Romeu e Dona Lenzinha, gente tão preciosa e amada. Aparecem os doisinhos aqui nessa foto tão bonita. E ali a igreja, no comecinho da década de 60, deu seus primeiros passos à casa desses dois amadíssimos irmãos. Foi de fato a primeira família a hospedar a Igreja Betânia na sua casa. Hoje várias casas, 3 dezenas, hospedam durante a semana a igreja nas suas casas. Mas ali hospedou-se a igreja nos seus primórdios, no comecinho da sua experiência, da sua vida. O presbítero Dr. Romeu escreveu um livro especialíssimo, reportando a história da igreja, e ele deu o título muito feliz, alusão ao Salmo 133, em que o salmista declara da bênção que jaz no ajuntamento dos santos. Oh, como é bom e agradável que vivam os irmãos em comunhão. E o presbítero Romeu, ao escrever sobre a história da Igreja Betânia, deu o título do seu livro Betânia, ali o Senhor ordena a sua bênção. E que bênçãos há para celebrar, para comemorar na passagem dos nossos 48 anos de vida? Elementos que são absolutamente paralelos ao que se passou em Ebenezer, a pedra de ajuda, justificando o batismo daquela pedra como marco de uma experiência abençoadíssima que Samuel com o povo de Deus acabara de viver. O primeiro elemento que justifica a nossa celebração
assim como justificou o marco Ebenezer na jornada e na caminhada do povo, tem a ver com o fato seguinte: não foi por acaso, obviamente, que Samuel batizou aquela pedra naquele lugar, naquele instante da jornada de Israel, de Ebenezer, de pedra de ajuda. De fato, Ebenezer era um lugar em que, exatamente o lugar em que o povo havia sofrido duas derrotas horrorosas. Ebenezer, você pode ler isso um pouco antes do texto que nós acabamos de ler, capítulo 4 do livro de Samuel, primeiro livro, depois no comecinho do capítulo 5, Israel, justamente numa localidade chamada Ebenezer, havia sofrido duas derrotas horrorosas diante dos inimigos filisteus. Agora, 20 anos depois, Deus muda de maneira radical, extraordinária, a sorte, o destino, a sina daquele povo, uma conversão radical. E aqui, nesta Betânia, tal como em Ebenezer, tem havido, pela graça de Deus, mudanças radicais, que só Deus, por seu poder e por seu Espírito, pode promover no coração de um homem, no coração de uma mulher. Encontrando-se com Jesus, muda-se completamente a vida e a experiência de alguém. Eu poderia chamar muitos exemplos de mudanças profundas de rumo, de rota, de trajetória, que marcaram Ebenezer. Samuel fez questão de dizer: este lugar, que antes foi lugar da derrota, agora passa a se chamar o lugar da mudança radical, em que Deus transformou para o bem a sua sorte. E por que é que eu botei essa foto desse casal abençoado, maravilhoso, belíssimo aqui? Além do fato de que a foto é linda, lá estão os doisinhos, René e Esther, a questão tem a ver com que Deus operou mudança radical no trajeto, no percurso da vida desse meu amigo querido, precioso, presbítero da nossa igreja Betânia, Reneu. Dele já falei aqui algumas vezes, mas vou falar de novo. Faz mais de 20 anos, né, Reneu? 30, Reneu andando por aí, vida ajustada. Reneu sempre foi um homem comportado, estudioso, bom aluno, pai de boa família. Mas um dia, depois de 5 anos sendo evangelizado por um presbítero da nossa igreja chamado Cláudio Bettini, Reneu entregou sua vida a Jesus, converteu-se, a mudança radical se processou. Reneu representa aquilo que ao longo desta temporada bendita de quase 5 décadas, Deus tem feito entre nós, como fez em Ebenezer, mudanças radicais, de alguém que eventualmente, tal como Reneu, tendo uma vida ajustada, certa, encontra a luz, vida arrumada, ajustada, mas sem a luz. E a distância que separa a vida do Reneu pós-encontro com Jesus, da vida anterior, é a mesma distância que separa as trevas da luz. É a mesma distância que separa o perdido do achado. É a mesma distância que separa o que não conhece a vida do que encontra um percurso novo diante de si para o louvor da glória de Deus. Ebenezer ganhou esse nome porque representava ali uma mudança completa de sorte, de destino, de sina, de rumo, de caminho da sua própria vida e da sua própria jornada na experiência do povo de Deus. No caso da nossa Betânia, são tantas histórias de mudanças assim. E Deus opera de maneira tão gloriosa, e aqui eu quero que você, por favor, coloque no seu coração a experiência da sua família. Tanta gente orando, sofrendo, intercedendo a favor dos seus queridos. Betânia, tal como Ebenezer, merece celebração, comemoração, porque Deus opera salvando um, tal como salvou Reneu,
e com ele puxa um fio bendito que avança por gerações de novos salvos que vão se encontrando com Jesus, mudando radicalmente o seu trajeto e a sua vida. Olha que maravilha! Aqui a gente tem a geração dos abençoados, gente que se encontra com Jesus. Isso merece celebração, mudança radical de vida, e as gerações vão se multiplicando, outros sendo alcançados pelo poder de Deus, pela graça salvadora do Senhor Jesus. Salvou Reneu, salvou Esther em seguida, uma família de salvos. Sarinha tem a bênção de nascer num reduto de gente salva. Vale a pena celebrar a minha vida, a sua história, a história dessa família amada, de tantos de nós aqui, porque neste lugar, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor operou e tem operado mudanças radicais, conversão profunda, situação que avança para a vida eterna de maneira gloriosa. Em Ebenezer, Deus marcou na vida do povo do Senhor, tal como tem marcado aqui na história da igreja Betânia. Este lugar e aquele lugar, como sendo lugar de vitórias épicas, improváveis, impossíveis. Acabamos de cantar que o Senhor nos dá vitória sobre o inimigo. Quanta coisa a comemorar, de vitórias extraordinárias, surpreendentes, que Deus nos tem dado aqui e concedido a nossa experiência pessoal. Vale ou não vale a pena celebrar com grande alegria as muitas épicas, heróicas, extraordinárias vitórias que Deus nos tem dado? Vocês viram aqui verso 10 desse texto maravilhoso, o que Deus fez? Vejam comigo: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Celebramos, tal como Samuel celebrou em Ebenezer, esta passagem dos nossos 48 anos de vida, porque aqui, tal como lá, Deus muda radicalmente a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem que com ele se encontram. Celebramos porque este é o lugar em que Deus, por sua graça e mercê, opera, tem operado, vai operar vitórias épicas, extraordinárias. O Senhor trovejando contra os seus inimigos, os meus inimigos, os inimigos do povo de Deus, de maneira maravilhosa. Israel aprendeu uma coisa que a nossa igreja ao longo da sua história tem aprendido: mercê de Deus. Ouvi isso muitas vezes aqui nessa igreja. Aprendi com meu querido pai, Antônio Elias, que Deus opera no limite das possibilidades do homem. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Israel compreendeu que Deus usa a dinamite da oração para operar vitórias extraordinárias. Você pode ler depois o texto com calma, para ver que o povo começou a jejuar, a orar, a buscar ao Senhor, pediu, solicitou a intercessão de Samuel a seu respeito, teve medo dos filisteus. Quem é que não tem medo da vida? Vida confusa, vida incerta, vida dura, vida difícil, com o coração cheio de temor. No trovejar do inimigo, Israel recorreu ao Senhor em oração. Verso 9, leia comigo, finalzinho do verso 9: clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Louvado seja o bendito nome do Senhor, que excede a todo bem dizer e louvor. Este lugar, como em Ebenezer, Betânia, é lugar de grandes vitórias construídas no caminho da oração e do jejum. Gente que decide e que se dispõe a buscar o Senhor. Sabem da cesta de oração que a gente faz aqui
regularmente. Me perdoem a referência, mas são as referências mais quentes que eu trago na passagem dessa história dos nossos 48 anos de vida. Meu querido pai, reverendo Antônio Elias, lá na reunião da ESA, quarta-feira à tarde, instituiu essa prática como um instrumento de estímulo à fé. Vamos orar, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E assim, pela graça de Deus, nós temos contado muitas vitórias por meio da oração. A gente tem aqui uma rede digital de oração formidável. Não é que a gente ora digitalmente, não, mas a gente se comunica por meio digital. Jorginho, presbítero amado, querido, e outros que passam, ele em especial, circula rapidamente, recebe e-mail, passa uma porção de gente, se conecta, ora, e quanta coisa gloriosa Deus tem feito entre nós, vitórias épicas a celebrar. Pensando no que Deus tem feito entre nós, me lembrei de um caso antigo, mas que não me sai da cabeça, do coração e da memória. Que Deus fez assim. Recebi um dia uma ligação de uma irmã da nossa igreja Betânia, hoje não está mais aqui, mas cujo filho, ela casada com um homem sócio de uma das maiores empresas de ônibus aqui da nossa cidade, da nossa região, cujo filho adolescente havia sido sequestrado, e ela ligou em pânico, aflitíssima, como não poderia deixar de ser, ligou pedindo oração, e numa tarde, oramos, eu mesmo, com um grupo, neste sentido: ó Senhor Deus, troveja contra esses que detêm a vida desse jovem. E o Senhor trovejou contra os filisteus de maneira gloriosa, o garoto foi liberto naquele mesmo dia. Agora mesmo, o Senhor operou grande vitória na vida dos nossos queridos aqui da igreja. Faleceu o presidente da junta diaconal, o presbítero Horácio, tão amado nosso. O Senhor lhe concedeu vitória sobre a morte, porque hoje a sua vida jaz nos braços de Deus. Venceu de maneira épica e heróica a morte. Dona Elvira, sua esposa, fez registrar no nosso boletim, sugiro que você leia, vale a pena ler, com muita gratidão, o fato de que Deus operou vitoriosamente, com consolo na sua vida e no seu coração. Há vitórias épicas e heróicas, surpreendentes, inesperadas a celebrar, razão pela qual vamos comemorar a passagem dos 48 anos da vida da nossa igreja. Me permitam trazer um terceiro elemento de correlação entre o que se passou em Ebenezer e o que se tem passado aqui na história da nossa Betânia. Por que celebrar? Por que comemorar? Em Ebenezer, Samuel ergueu um marco de homenagem ao Senhor, e não uma pedra de homenagem a si. Nesses tempos de Copa do Mundo, vocês me permitam aqui exemplificar com que a gente lê demais nos jornais o tempo todo. Um dos grandes jogadores que vem aqui para o Brasil, já deve estar por aí, não sei exatamente aonde, em que cidade brasileira, é o Cristiano Ronaldo. Recentemente falei dele aqui. Todo mundo conhece, né? Mesmo quem não gosta de futebol, aquele gajo autoconfiante, cheio de si, que ao bater uma falta fica se olhando no espelho lá no telão para ver se ele está bem penteado. E esses dias eu li uma crônica do Veríssimo sobre o Cristiano Ronaldo. Ele dizia, entre outras coisas, claro que com uma ironia bastante grande, o seguinte, sobre o tal futebolista extraordinário, considerado o melhor do mundo, mas que, como a meninada costuma dizer, se acha da ponta do pé até o último fio da sua cabeça, sempre muito bem penteada. Disse o Veríssimo a respeito do CR7, do que se comenta lá em Portugal mesmo. Ele nasceu na Ilha da Madeira e foi para Portugal para jogar futebol. Não é verdade que ele já era tão convencido quando saiu da Ilha da Madeira que prometeu voltar a pé de Portugal, pois caminharia sobre as águas.
O rapaz se acha mesmo. Existe nesse tempo de Copa do Mundo, acho que no Centro Cultural do Banco do Brasil, uma exposição excelente, com algumas obras de um outro cidadão, chamado Salvador Dalí, pintor surrealista basco dos mais notáveis. E lendo também um trechinho da sua biografia, vejam só o que o indivíduo escreveu sobre si. Toda manhã, ao despertar, exercito um supremo prazer, ser Salvador Dalí. E me pergunto maravilhado, que coisas prodigiosas ele fará hoje, este Salvador Dalí. O sujeito se achava mesmo. É verdade que gente de ego protuberante a gente encontra também na igreja, não tem a menor dúvida disso. Mas Ebenezer era uma pedra de homenagem ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que operara as mudanças radicais, que produzira grande estampido contra os filisteus. Esse deveria receber a honra, a glória e o louvor. O que a gente quer na nossa querida Igreja Betânia é reconhecer que Deus é um Deus que merece, e Ele somente, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Salmo 124, que gosto tanto, que me faz tão bem ao coração, eu sei que faz ao coração dos irmãos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor. E no Salmo 115 diz o salmista o seguinte, no Salmo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O que nós desejamos é mencionar o tempo todo o Dr. Romeu, o reverendo Antônio Elias e outros, que são a representação, Dona Lenzinha e tanta gente amada e preciosa, que faz a parte da nossa galeria de heróis da fé na construção da Igreja Betânia. Mas queremos atribuir neste lugar a glória, a honra e os louvores somente ao Senhor. Vale dizer que a intensidade da nossa adoração e do nosso louvor são a medida e dão conta do fervor das nossas relações com esse que merece toda a nossa exaltação, toda a glória e todo o louvor de nossa parte. Pastor Antônio Carlos, falando aqui mais uma vez, já disse que se acostumou, quando se converteu, nos seus primeiros dias de convertido, há 20 e tantos anos atrás, a se aproximar da Igreja Betânia, ouvindo um alarido de louvor extraordinário, tal como o que aconteceu naquele dia em que Samuel conduziu o povo à vitória contra os filisteus. A gente precisa recuperar um bocado desse alarido de vitória, de júbilo, de louvor, num hino contínuo, constante, fervente, de exaltação e de adoração ao nosso glorioso Senhor. Pedra de ajuda, Ebenezer. O desejo de Samuel foi marcar aquela passagem com um símbolo que não fizesse Israel esquecer jamais daquele que merecia toda a devoção, toda a glória e todo o louvor. Finalmente, meus queridos irmãos, este lugar, Betânia, tal como Ebenezer, tem sido um lugar de novos ciclos de bênção que se estabelecem a partir de agora mesmo, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa experiência pessoal. Lendo esse texto, que a gente vê o seguinte: Israel venceu, celebrou, comemorou, marcou um fato e uma conquista em Ebenezer, mas o que disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, como quer dizer, Deus nos visitou até aqui, mas daqui por diante haverá novos ciclos de grandes e maiores experiências de vitória para o louvor da glória do nosso grandioso Deus. Eu me lembrei do que Deus fez na minha própria vida. Eu tenho os meus exemplos pessoais, você tem os seus para contar
há mais de 20 anos atrás, 20 e tantos anos, não vou dizer exatamente quantos, quando o Senhor me concedeu a oportunidade, o privilégio de, junto com o nascimento da minha primeira filha, Fernandinha, que está por aí hoje, com 20 e alguns anos, pastorear aqui a igreja. De lá para cá, Deus tem feito grandes e novas coisas na nossa vida como igreja Betânia. Como faz na sua vida? A sua trajetória de vida com Jesus não se encerra aqui, por maiores que tenham sido as vitórias que você colheu até aqui. As maiores conquistas desse povo naquele tempo de Samuel deram-se a partir do marco Ebenezer. Retomaram as terras roubadas pelos filisteus, ampliaram as suas conquistas. Significa dizer que o que Deus terá para nos conceder daqui por diante haverá de ser muito maior do que tudo quanto já experimentamos nestes 48 anos de abençoada trajetória. É assim que se vive com Jesus. Você venceu, você celebrou, você agradece. Ebenezer não é marco de finalização da jornada, é marco de gratidão, de olhada prospectiva para um futuro mais abençoado que Deus haverá de nos conceder. Você sabe, depois viemos aqui para essa área bendita, abençoada. Existe ali uma foto tão esmaecida, difícil da gente identificar. Com jeito, com lupa, com ampliação digital, você consegue identificar um monte de gente que abençoou e tem abençoado a história da nossa igreja. Aqui aconteceu a posse dessa área, sede antiga onde funciona a escola de pastores. Aqui viemos juntos, cheios de alegria, e tomamos posse desse terreno para a glória de Deus. Mais adiante, você sabe, construiu-se aqui essa tenda, que nos serviu durante tantos anos. Hoje serve lá a igreja oceânica, com um certo reparo e renovação, mas Deus nos tem permitido a cada novo ciclo avançar, por seu poder, por sua graça, por sua mercê, por sua misericórdia. Você conhece o texto, um dos meus prediletos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Há mais graça por vir, há mais bênção daqui por diante para a glória do Senhor. Talvez você me diga, e afinal, contando estes fatos, marcando a nossa passagem, a minha vida, a sua vida, com a graça de ser este um lugar de mudanças radicais, se você não a experimentou ainda na sua vida, essa é a hora, essa é a oportunidade. Você precisa garantir que sua vida passe pelo encontro definitivo e completo com Jesus. Novo nascimento, garantia de um percurso de vitória novo, distinto, interrupção da sina triste que marca a vida de tanta gente sem Jesus, como aquele povo há 20 anos vergado sob o peso do jugo dos filisteus. É lugar de vitórias épicas, extraordinárias, tantas para celebrar. Vamos orar agora mesmo por coisas que precisam acontecer, que Deus haverá de fazer entre nós. Lugar de homenagearmos o nosso glorioso Senhor o tempo todo, com a nossa música, as crianças. Temos que ser cada vez mais uma igreja sonora, bendita, que prorrompa em júbilos de alegria e louvor, de modo que os nossos inimigos, que não são a nossa vizinhança, os nossos inimigos, que são as hostes infernais, ouçam o alarido da vitória nesse arraial bendito de Betânia, assim como ouviram em Ebenezer. É um lugar para, celebrando as vitórias passadas, olharmos para frente, para dizer: bendito Senhor, o que mais me tens para conceder? Eu não quero viver um só minuto da minha vida, e sei que você pensa da mesma forma, sem usufruir até o fim tudo quanto Deus me tem reservado para a vida, diante da sua bendita e santa presença. Tudo isso aconteceu
Por quê? E aqui eu encerro convidando vocês para uma oração. Porque nós aprendemos. Eu aprendi, Josué, meu querido irmão, aprendeu, Carlos aprendeu, Henrique aprendeu, Vanderlei aprendeu, nós temos aprendido com os pais dessa igreja, que Deus pede um coração singelo, simples, e que a Ele se entregue de maneira completa e total. Foi uma passagem de aniversário, não vou dizer há quantos anos faz, eu tinha mais cabelo mais escuro, pastor Josué é exatamente o mesmo. Por isso é que eu digo para vocês que eu fico com raiva cada vez que eu vejo uma foto dessa. O indivíduo não envelhece, a lataria é nova em folha. O que é que esse camarada faz? Mas enfim, não importa. Temos aprendido que o que o Senhor pede é o que Samuel declinou para aquele povo que começava a se voltar para o Senhor. Veja comigo, nós vamos orar em seguida. Capítulo 7, versículo 3. Nada menos do que isso. Você na sua vida, no seu trajeto profissional, em família, seja o que for que você vier a fazer, Deus pede, não pede meio coração, não pede meia entrega, não pede meio afeto, não pede meia devoção. Deus quer minha vida e sua vida de maneira completa e integral, sem divisões de vida, de amores, de devoção, de consagração. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o caminho do Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Meus irmãos e irmãs, eu sei que você tem orado, colocado seu coração diante de Deus. Hoje mesmo, não estive aqui de manhã, mas soube que houve um momento tão gostoso de devoção, de entrega, de consagração ao Senhor. Quero chamar você outra vez para fazer assim. Se você quiser ficar no seu lugarzinho, fique. Se quiser vir até aqui, meu desejo é que a gente coloque outra vez a nossa vida no altar de Deus, que não é exatamente esse aqui. Esse aqui simboliza, representa o desejo de devoção, de entrega do nosso coração, da nossa vida ao Senhor. Mas como quem diz, Senhor, como em Ebenezer, que significa pedra de ajuda, o Senhor me ajudou, nos tem ajudado aqui ao longo de tanto tempo, mudando radicalmente a minha vida, alcançando os meus, minha família, a alcançar aqueles que Ele ainda não alcançou. Senhor, quantas vitórias épicas, surpreendentes, extraordinárias, inesperadas. Quero lhe agradecer ao Senhor. Senhor, esse é o lugar de levantarmos aqui homenagens a Jesus, lembrando dos que nos inspiram, mas reconhecendo e atribuindo glória exclusivamente a Jesus, o nosso grande capitão. É a hora da gente também colocar diante de Deus as coisas que jazem no ambiente dos seus desejos, dos seus anseios, e orarmos como salmista: diante de ti, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Consagração completa da nossa vida ao Senhor. Gostaria muito que vocês aqui e ali, todos, fizéssemos juntos essa oração, como quem diz: Senhor, eis-me aqui outra vez, vida disposta, genuflexa, colocada diante do teu altar. Senhor, quanto há para celebrar, quanta graça, quantas vitórias, quantas mudanças, quantas famílias salvas, ó Jesus, gerações de salvos, quantos obreiros formados ali na escola de pastores, quase 200, louvado seja o teu nome, quantas igrejas estabelecidas. Pai celeste, obrigado por tudo isso. Mas agora, ó Deus, mais do que nunca, toma a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs, toma-nos a todos, Senhor, como naquele dia Israel
reconhecendo os seus pecados, se prostrou diante do Senhor, eliminou do meio de si os deuses estranhos, e uma obra inaudita começou a acontecer a partir dali. Ó Deus, ó Jesus, o nosso coração quer ser somente teu. A nossa vida, os nossos passos diante de ti, Senhor, estão os nossos desejos todos, com as ansiedades a eles associadas. A ti a glória, a honra e os louvores. Bendito Jesus, tantas vitórias para comemorar e outras por vir, que estão representadas aqui nestes papéis. A família, os filhos, a saúde, o trabalho, o coração, uma causa a ser julgada, uma cadeia que precisa ser aberta de maneira milagrosa e épica. Ó, em nome de Jesus, opera assim agora mesmo para o louvor da tua glória. Celebramos o teu nome, a ti erguemos aqui um altar, um marco. Ebenezer, o Senhor nos trouxe até aqui, a pedra de ajuda nos assistiu, a rocha eterna, o Deus Todo-Poderoso, o soberano Senhor de toda a terra, fez trovejar o seu brado contra os inimigos e nos deu a vitória. Louvado seja o teu grande e glorioso nome, em nome de Jesus, amém.